Fala aí, meus heróis, tudo bem? Eu espero que sim. Olha, hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre o movimento circular uniforme. Nós temos alguns exercícios ali onde pega os princípios bem rasteiros mesmo a respeito desse movimento circular uniforme, tá legal? Então vamos lá. Para quem ainda não me conhece, meu nome é professor Fábio Fabuloso e você está aqui no Física Fabulosa. Essas questões, elas têm como base a competência da área 6, que é de apropriar-se de conhecimentos da física para, em algumas situações problema, interpretar, avaliar ou até mesmo planejar intervenções científico-tecnológicas. Isso daí é a respeito da competência da área 6 das ciências da natureza. E também você vai ver aqui, igual essa questão 9, que é H20. O H20 significa dizer que é a habilidade 20 dentro dessa competência da área 6. Essa habilidade 20, ela consiste em caracterizar causas ou efeitos dos movimentos. E esses movimentos podem ser de partículas, de substâncias, movimento de objetos ou até mesmo movimentos de corpos celestes. Tá legal? Então, sem mais delonga, vamos começar aqui. A Lua sempre apresenta a mesma face quando observada de qualquer ponto da superfície da Terra. Esse fato, conhecido como acoplamento de maré, ocorre porque... Então, o que faz a Lua ela ter sempre a face virada para nós? Ou seja, aqui, olha, aqui a Terra ela gira e a Lua sempre está aqui, ó. Então, olha só o que vai acontecer. Olha só o que eu separei para vocês. Para que a Lua tenha a mesma face voltada para a Terra, a cada volta em torno da Terra, a Lua deve dar também uma volta no seu próprio eixo. Então aqui no planeta Terra tem o que? Tem a rotação e tem a translação. A rotação é o que? No seu próprio eixo, e a translação ao redor do Sol. Acontece que enquanto a Terra está ao redor do Sol, a Lua ela está em torno da Terra aqui, ó. Então, conforme a Terra está girando no seu próprio eixo, a Lua também está vindo aqui, ó, tá vindo aqui. Ou seja, a Lua tem período de rotação em torno do próprio eixo igual ao período de revolução da Lua em torno da Terra, tá? Então, analisando essas alternativas, qual que poderia se encaixar? A Lua tem período de rotação igual ao seu período de revolução? A Lua não tem movimento de rotação em torno do seu eixo? O período de rotação da Lua é igual ao período de rotação da Terra? O período de revolução da Lua é igual ao período de rotação da Terra? Ou o período de revolução da Lua é igual ao período de revolução da Terra? É óbvio, né, meus heróis? Está bem aqui, ó, na letra A. Então vamos logo para a próxima questão. Em fevereiro de 2008, começou a funcionar em Singapura uma roda gigante com 165 metros de altura, 150 metros de diâmetro, e isso aqui é interessante, e movendo-se com velocidade constante. Leva aproximadamente 40 minutos para completar uma volta. Ei, peraí. Se completa uma volta, isso significa dizer que é o tempo do período, porque o período é o que? É o tempo para se completar uma volta. Então esses 40 minutos aí é então o nosso período. Agora veja, cara, uma roda gigante, e para você está na cabine aqui. Para você chegar lá em cima e voltar para cá, demora 40 minutos. É muito alto. A velocidade linear desenvolvida pelas cabines
dessa roda gigante é de aproximadamente o quê? Então veja só, preste atenção que tem algumas unidades aqui que não estão batendo. Por exemplo, aqui está em metros, aqui está minutos, aí as alternativas está o quê? Quilômetro por hora, tudo quilômetro por hora. Então algumas unidades não estão batendo. Nós temos que decidir, ou trabalha metros e segundos ou quilômetros e hora. Vamos trabalhar em metros por segundo, porque depois eu vou te mostrar uma coisa aqui. Sendo o raio, sendo o diâmetro é o que, meus heróis? O diâmetro é o dobro do raio. Então, para te separar o raio, tem que ter o que? É o diâmetro dividido por 2. Por isso que fica 150 dividido por 2. Que dá, então, 75 metros. 75 metros. A outra coisa aqui é o período. Conforme eu te falei, o período é 40 minutos. Vamos transformar isso para segundos. Bom, se um minuto é 60 segundos, então é 40 vezes 60. 40 vezes 60 vai ser esse termo que eu vou colocar aqui no denominador. Agora, sabendo também que a velocidade linear, que a gente simboliza pela letra V minúsculo, a velocidade linear no movimento circular é 2π vezes raio. Então você pega aqui, ó, 2π vezes o raio e divide pelo período. Essa é a velocidade linear, 2πr sobre t. Sabendo que, bora colocar o π sendo, o valor dele é o que? 3,14, 15, etc. Vamos considerar ele como 3. Então 2 vezes 3 vezes o raio, que é 75. E o período 40 vezes 60. Por que eu ainda não fiz? Eu ainda não fiz essa multiplicação. Porque ele pode cortar aqui. Olha, 3 vezes 2 dá 6. Aí 6 corta com esse 60 aqui, fica 10 embaixo. Então fica 75 dividido por 400. Quando tu fizer essa conta aqui, a velocidade linear vai ser 0,1875. Acontece que, lembra, metro e segundo. Por isso, essa velocidade que nós calculamos foi metros por segundo. Não te esquece que as alternativas têm que ser quilômetros por hora. Para fazer isso, basta você fazer essa conversão. A velocidade metros por segundo para quilômetros por hora. Agora, certamente seu professor falou que ou multiplica por 3,6 ou divide por 3,6. E você nunca soube como fazer essa distinção aí. Vem comigo que você vai saber agora. Veja, o que dá a ideia do maior? É o quilômetro. Então, o quilômetro é o que dá a ideia de maior. E o que dá a ideia do menor? Metro. Então, veja só. Quando é do maior para o menor, você divide por 3,6. E quando é do menor para o maior, aí você multiplica. Ou seja, o menor é quem agora, no nosso caso, é o metro por segundo. E quem é o maior? Quilômetro por hora. Então, do menor para o maior, multiplica. Olha só que fácil. Então, você multiplica por 3,6. Pega o 0,1875, multiplica por 3,6. O resultado será, então, vou só apagar aqui para não ficar poluído. Então, o resultado é, olha só, meus heróis, essa velocidade linear, 0,675 km por hora. Quando você vê aqui nas alternativas, não tem o 0,675. Agora você só faz a aproximação, que é o 0,68. Na letra D, de delta. Continuando,
Um automóvel cujos pneus têm diâmetro externo, opa, já falou em diâmetro. Geralmente, eu vou te falar logo, geralmente algumas questões, cerca de 80%, sempre fala em diâmetro, diâmetro, então você tem que fazer logo o cálculo. Para achar o raio, você pega o diâmetro e divide por 2. Pronto, já acha logo o raio. Então aqui, o diâmetro externo de 52 centímetros percorre com velocidade constante 483,6 metros em 60 segundos. A frequência de rotação do pneu desse automóvel em Hertz é aproximadamente o que? Tá aqui as alternativas. Veja só, o carro ele está se movendo e ele está se movendo com velocidade constante. Agora, que velocidade constante é essa? Como é que a gente acha a velocidade? Basta você pegar o tanto que ele andou e dividir pelo tempo. Ele andou quanto? 483,6 metros. Em quanto tempo? 60 segundos. Quando eu achar essa velocidade será em metros por segundo. Mas que número será esse? Ele será 483,6 dividido por 60, que vai dar 8,06 metros por segundo. Essa é a velocidade linear. Essa é a velocidade constante com que o carro está se movendo. Velocidade linear, não te esquece disso. Acontece que ele quer a frequência de rotação. A frequência de rotação acontece da seguinte forma. Agora há pouco nós vimos que, vou escolher aqui, que a velocidade linear é 2πr sobre r, 2πr sobre t. Acontece que a frequência é o inverso do período. Por isso que quando tem o número 1 aqui, por exemplo, que está oculto, aí fica 1 sobre t. Esse 1 sobre t é a própria frequência. Por isso que essa equação fica 2π f r. Percebeu? Então olha que eu já coloquei aqui para ti. 2π rf. Sabendo que a velocidade linear é 8,06. Sabendo que o π vale 3. Sabendo que esse raio é a metade de 52. Agora só que além de ser a metade de 52, veja que eu já converti para metro. Então aqui veja que não está casando o centímetro, sendo que essa velocidade que nós calculamos agora há pouco foi em metros. E a quantidade que ele andou também foi em metros. Então por isso está metro aqui, metro aqui. Então nós já substituímos, ao invés de usar os 52 centímetros, nós usamos então 0,52, que é o diâmetro, que dividido por 2 vai dar 0,26 metro. E essa frequência é o que nós queremos, saber. Resolvendo essa equação, isolando o f, todo esse termo ele passa para cá dividindo. Então fica o 0,06 dividido por 3 vezes 2 vezes 0,26. O f fica sozinho. Fazendo o cálculo, essa frequência será então 5,17 Hz. 5,17 Hz, o mais próximo que está aqui é o número 5. Então ele dá aproximadamente 5 voltas por segundo. Então 1, 2, 3, 4, 5. 1 segundo. 1, 2, 3, 4, 5. 2 segundos. E assim sucessivamente. Aproximadamente, claro. Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante, de modo tal que os seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista.
Cada pneu tem diâmetro, olha aí de novo, diâmetro 0,5 metro. E o medidor colocado em um deles registra uma frequência de 840 rotações por minuto. Esse RPM significa rotações por minuto. Rotações por minuto. Aí ele quer a velocidade do automóvel. Caramba! Quer dizer, só analisando a quantidade que roda, né, que gira aqui, ó, a quantidade que roda, dá para ver a velocidade do automóvel? Dá para ver. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente faz da seguinte forma. Pensa comigo. Cada pneu tem 50 centímetros de diâmetro. Quanto é o raio? É 25, né? Ou 0,25 já em metro. Em cada volta, ele percorre um comprimento de circunferência. Quem lembra aí, o comprimento de circunferência é 2π raio. 2π raio ou 2πr. Muitas pessoas gostam de 2π raio e outras pessoas gostam de πr. Então, contanto que seja 2. Essa é a volta que o pneu percorre, 2πr. Então, isso daqui, sendo o raio 0,25, esse comprimento será, olha aqui, esse comprimento será 0,5π em metros. Eu não vou converter o π, não vou deixar ele como 3, por causa das alternativas. Ó. Aqui está π, significa dizer que não precisa converter, tudo bem? Não precisa deixar o número 3, não precisa calcular ele. Então tá, o pneu ele percorre o que? 0,5π metro. Continua raciocinando comigo. Sabendo que a frequência é 840 RPM, lembra que é rotações por minuto. Rotações por minuto. Como se um minuto é 60 segundos, então tu tem que fazer o quê? Tu tem que dividir isso daí para dar por segundo. Tem que dividir para dar por segundo. Então, é 840 dividido por 60. 840 dividido por 60, aí fica 1 sobre segundo. 1 sobre segundo, uma volta por segundo, uma rotação por segundo, que vai ser 14 Hz. 14 Hz. Então, ao invés de eu usar o 840 rotações por minuto, eu divido por 60 e dá então 14 Hz. Pronto, veja que já temos. Aqui o quanto que ele percorre e já temos a frequência. E temos também o que? O raio, 0,25. E ele quer o que mesmo? Olha, a velocidade do automóvel, essa velocidade linear. Lembra que a gente fez agora há pouco? 2π RF? Olha aqui. Então, continuando. A velocidade linear será 2πfr, colocando os valores, frequência 14, o raio, a frequência 14 aqui a frequência 14 e o tanto que ele andou, que foi 0,5π, né? Que saiu daqui, 2πr, saiu daqui, ó, 2πr. Então, essa velocidade linear ficou, olha só, 7π metro por segundo. 7π metro por segundo é a letra E. Letra E. Continuando. Um ponto em movimento circular uniforme descreve 15 voltas por segundo.
em uma circunferência de 8 centímetros de raio. Então ele já não deu o diâmetro, ele já deu o raio. Agora precisa converter aqui, é fabuloso, precisa converter aqui. Veja, aqui está centímetro, a alternativa está em centímetro, centímetro, centímetro. Então não vejo necessidade de você converter isso daí. A sua velocidade angular, opa, ele já deu aqui a velocidade angular. Na verdade ele quer a velocidade angular. Essa velocidade angular é radiano por segundo no sistema internacional, tudo bem? Então toda vez que você vê radiano por segundo, você já sabe que é velocidade angular. Velocidade angular. E o período? O período é a letra T. Está aqui em segundo, etc. E também sua velocidade linear. Velocidade linear. Veja que está em centímetro por segundo é a velocidade linear. Então ele quer essas três coisas aqui. E ele te deu o quê? 15 voltas por segundo. Te deu 15 voltas por segundo. Vamos começar raciocinando. Se a velocidade angular é 2π frequência, 2πf. A velocidade angular, cujo símbolo é o ômega, essa letra aqui, chamada de ômega, ela é relacionada com 2πf. Como a frequência é 15 voltas por segundo, isso já é Hertz. Então, eu posso colocar aqui o número 15. Então, por isso que fica 2π vezes 15. 2 vezes 15 dá 30. 30π. 30π radianos. Olha só, meus heróis. Opa, é esse aqui? Não. Não é. Quase eu caio aqui na pegadinha. É 30π radianos por segundo. Ou seja, já poderia matar a questão aí só por isso daí mesmo. Ia ficar por isso. Mas vamos, é claro que eu vou resolver aqui para ti. Continuando, o período é o inverso da frequência. Ou seja, se ele quer a frequência é 15 Hz, então o período será 1 sobre 15. Lembra do que eu falei agora há pouco? O período é o inverso da frequência. E também a frequência é o inverso do período. Se a frequência é 15 Hz, então o período é 1 sobre 15 segundo. Olha aí, certinho. Continuando, a velocidade linear. Velocidade linear, vamos utilizar o 2πr sobre t. 2πr sobre período. O raio aqui é 8. O raio é 8 e o período é 1 sobre 15. Eu poderia também usar o 2πfr. Ficaria 2π 15, né, vezes o raio. Só que vai ser a mesma coisa, porque esse 15 ele está dividindo quando ele está uma fração aqui, né? Quando ele multiplicar esse 15, ele vem para cá, para o numerador dessa fração aqui. Então vai dar a mesma coisa, 2π vezes 15 vezes 8, que vai ser 240π. 240π centímetros por segundo. Essa é a velocidade linear. Essa é a velocidade linear. A alternativa está toda correta, é a letra C. Continuando. Considere que um tacômetro, que é o tacômetro, equipamento presente no painel dos veículos para indicar em tempo real a frequência de rotação do motor. Então, é aquele período que você vê ali no ponteiro, lá no painel do carro. E esse tacômetro esteja indicando, olha só, 3.000 rotações por segundo. Determine a velocidade angular de rotação do motor em radianos por segundo. Então, quer dizer, o tacômetro está marcando ali 3.000 rotações por segundo. Qual é essa
velocidade angular de rotação do motor. Com essa velocidade angular de rotação do motor. Veja que aqui ele não pouco importa quanto é o π. Então ele não quer. Vamos lá. Como eu quero essa rotação por minuto, eu quero em hertz, eu tenho que dividir por 60. Dividir por 60 por quê? Porque um minuto é 60 segundos. Então fica 3.000 dividido por 60. Esse valor é 50 Hz. Essa é a minha frequência. A velocidade angular, a gente viu agora há pouco, é 2πf. Ou seja, olha como ficou fácil. 2π vezes 50. 2 vezes 50 é 100. Ou seja, olha que fácil. 100π radiano por segundo. 100π radiano por segundo é exatamente isso que ele quer. Bora passar para outra. Sabendo que uma serra circular possui 30 centímetros de diâmetro. Opa! Já falou diâmetro. E opera com frequência de 1200 RPM. Determine a velocidade linear de um ponto na extremidade da serra. Agora ele quer que considere o π sendo 3. E veja que as alternativas, metro por segundo, presta atenção nisso. E aqui já não está casando. Já tem aqui 1 centímetro para atrapalhar a gente. Mas aí tu já sabe. 30 centímetros é 0,3 metro. Então tu já sabe disso daí. E aqui está em segundo. Ou seja, então tu pega esse 1200 RPM e divide por quanto? 60. 1200 dividido por 60. É isso aí. Te liga nessas coisas. Se vai dividir por 60, então é 1200 dividido por 60. A frequência 20 Hz. Agora, essa velocidade linear, que é o que ele quer, a velocidade linear, é 2πrf. 2πrf é a velocidade linear. É só colocar ali os valores. Considerar o π como sendo 3. O r é o raio, é 0,3 dividido por 2, que é 0,15. 0,15. E a frequência a gente acabou de achar, é 20. Só fazendo toda essa multiplicação, você acha que a velocidade linear é 18 metros por segundo. 18 metros por segundo é a letra D. Tranquilidade. Vamos logo para outra. É assim. Determine a frequência em hertz. O período. Determinar o período em segundos, respectivamente, para um atleta correndo em uma pista circular que a cada 10 minutos completa 12 voltas. Vamos raciocinar. 10 minutos para dar 12 voltas. O que é o período mesmo? O período é o tempo para dar uma volta. Esse é o período. Então, veja que se em 10 minutos ele faz, né? Quantos segundos tem? Então é 10 vezes 60 vai dar 600. Nesses 600 segundos é completado 12 voltas. Então cada uma volta vai ter 50 segundos. Raciocina comigo. Cada volta vai ter 50 segundos. E o que é esses 50 segundos? É o tempo para dar uma volta. Esse é o período. Olha aí. E a frequência?
Aqui, ó, 50 segundos é o período. Olha aí. E a frequência? Agora eu falei para você que a frequência é o inverso do período. E o período é o inverso da frequência. Para achar a frequência, basta inverter o período. 1 sobre 50. 1 dividido por 50, 0,2. Essa é a frequência. Essa é a resposta. Essa é a alternativa. Que fácil que ficou, não foi? Sabendo que uma roda d'água efetua 9 voltas em 30 segundos e que seu raio é 0,5 metro, determine a velocidade linear da roda em metros por segundo. Então veja, as alternativas já estão todas em metro por segundo. Aqui já tem metro por segundo. Aqui já tem metro, aqui já tem segundo. Então tá lindo. Não precisa converter nada aqui. Tá lindo. O que mais? Sabendo que uma roda d'água efetua 9 voltas em 30 segundos. A linha de raciocínio é praticamente a mesma da questão anterior. Olha só. Como são 8 voltas. E essas 8 voltas, né? Essas 8 voltas em 25 segundos. Em 25 segundos. 8 não. Calma. 8 não. E sim 9 voltas. Só um erro de digitação aqui. Como são 9 voltas em 25 segundos? Não! Isso aqui é em 30 segundos. 30. Então, retomando. Só um erro de digitação aqui, eu peço perdão. Como são 9 voltas em 30 segundos, então vai ficar o quê? 30 por 9. Concorda? 30 sobre 9, 30 sobre 9 segundos. Porque isso é o período, tudo bem? Isso aqui é o período. Vamos utilizar a velocidade linear 2πr sobre t, porque o que nós temos aqui em mãos é o período. Só fazendo as devidas substituições, considerando o π sendo 3, então 2 vezes 3, considerando o raio já deu direto, é 0,5, e considerando o período, que é 30 sobre 9, aí esse 9 ele passa para o numerador e esse 30 fica aqui no denominador, ele fica invertido quando for multiplicar. Fazendo todo esse cálculo aqui, essas multiplicações, então eu já fiz para você, fica 0,9 metro por segundo. 0,9 metro por segundo é a letra A. Em uma estrada, 2 carros A e B entram simultaneamente em curvas paralelas, com raio RA, RB. Os velocímetros de ambos os carros indicam ao longo de todo o trecho curvo valores constantes. Então, presta atenção que os velocímetros indica o que? Velocímetro indica a velocidade linear. Então, a velocidade linear do A, a velocidade linear do B. Veja que os dois vão fazer essa curva, os dois. Pronto. Aí nós temos também o que? Nós temos o raio do B, que é essa curva menor. Claro, tem um raio menor. E temos o raio do A, que é um raio maior, porque é uma curva maior. Percebeu? Continuando. Agora ainda continua aqui as alternativas. O que ele quer na verdade? Se os carros saem das curvas ao mesmo tempo, então assim como elas entram no carro, elas também elas saem ao mesmo tempo. Entra na curva, sai
na curva ao mesmo tempo. Isso é muito importante saber. Aí ele quer a relação entre a velocidade linear do A e a velocidade linear do B e coloca essa equação aqui, esse monte de equação, só para você se desesperar. Mas calma. Se você está gostando aí dessas resoluções, então já deixa logo aí o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí também, tá? Compartilhe nos seus grupos aí da escola essas resoluções aqui, porque são poucos professores já gravam hoje em dia, né? Poucos professores gravam. Tem muita gente que tá deixando de gravar, mas eu tô aqui, eu tô gravando para você. Então, se você já gosta desse nosso trabalho aí, deixa o seu like, dê uma força aí pro professor Fábio Fabuloso, tudo bem? Então vamos lá, continuando aqui. Veja, como os carros entram e saem da curva ao mesmo tempo, concluímos que suas velocidades angulares são iguais. Veja, as velocidades angulares são iguais, porque ao mesmo tempo que ele vai começar a curva, ele vai terminar também a curva. Então a velocidade angular dos dois será igual. Veja, olha só. Se a velocidade angular tem o símbolo ômega, então já deixo aqui que o ômega do carro A é exatamente igual ao ômega do carro B. Pronto. Sabendo que o ômega do A é igual ao ômega do B, e sabendo também que a velocidade linear tem essa equação aqui do ômega R, velocidade linear, V é ômega R, ômega vezes o raio. Agora só faz o seguinte, o ômega do A vezes o R do A, aqui em cima, e o ômega do B vezes o R do B embaixo. Olha só, meus heróis, e aí o que acontece? Veja que como o ômega do A é igual ao ômega do B, eu posso cancelar ele aqui. E o que restou? O VA sobre VB, RA sobre RB. É exatamente isso daqui. E essa alternativa está bem aqui. É a letra B. Olha que fácil! Só isso, Fabuloso? Só isso. Então, essa questão, ela começa somente com essa figura. Só dá a figura aqui. Então, o que tem aqui? Tem a paisagem, esses prédios aqui. Aí temos, o que mais? A posição 1, a Cruzeiro do Sul aqui, né? Posição 1, posição 2, 60 graus, sul, polo sul celeste. Pronto. Mas aí, Fabuloso, eu não estou entendendo nada. Vamos, então, analisar o que está acontecendo aí. Uma regra prática para orientação no hemisfério sul em uma noite estrelada consiste em identificar a constelação do Cruzeiro do Sul. Eu particularmente, no céu estrelado, eu olho logo. Eu aposto que você também olha. Cadê o Cruzeiro do Sul? Eu vou e vejo logo. E consiste em identificar e prolongar 3 vezes e meia o braço maior da cruz. O braço maior da cruz, obtendo-se assim o polo sul celeste, que indica a direção sul. É assim que a gente identifica a direção sul, que é o polo sul celeste. Suponha que em determinada hora da noite a constelação seja observada na posição 1. Cadê a posição 1? Opa, tá bem aqui. Nessa mesma noite a constelação foi ou será observada na posição 2. Cadê a posição 2? Está aqui, 60 graus.
Será que vai estar horas antes, horas depois? E quantas horas são? Será que são 2? São 4? São 6? É isso que vamos descobrir agora. Agora, vamos lá. Veja bem. Como podemos supor que a velocidade da Terra é constante, velocidade de rotação, essa velocidade de rotação da Terra é constante. Então, ali a aparência da constelação também vai ser constante. Então, esse pedacinho aqui, esse pedacinho, esse movimento circular também será constante. Agora, veja só que interessante. Para dar uma volta, tem que ter quantas horas? 24 horas. 24 horas. Para dar o quê? Quantos graus? 360 graus. Então, esses 360 graus tem que ser dado em quanto? Em 24 horas. Como são 60 graus, quantas horas tem aqui? Quantas horas tem aqui? 4 horas. 4 horas. Agora, espera aí. Essas 4 horas é antes ou depois? Vai ser 4 horas depois. Vai ser 4 horas depois. Então, por isso que a alternativa aqui será, então, a letra D. Tá certo, meus heróis? Foi uma satisfação muito grande estar com vocês. Até a próxima.